Olá, pessoal! Estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. Boa aula! Olá, pessoal! Sou o professor Márcio, vou trabalhar com vocês Geografia. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com a habilidade número 7, dentro do conteúdo de Ciências Humanas e suas tecnologias. E a discussão central da nossa aula serão as relações de poder entre as várias nações do mundo. Nosso assunto de hoje, eu vou focar a discussão em cima de globalização. O que é essa palavra que tanto se fala, tanto se lê atualmente? Globalização. Globalização, moçada, são as várias interações que existem entre as nações. Então, as várias relações entre as nações. Então, relações de poder, relações econômicas, relações sociais, mas não só entre as nações. A globalização a gente pode entender também como as relações, as interações entre pessoas, empresas, tá? Os vários atores sociais. Tudo bem? E aí uma outra pergunta que vem à nossa mente. Quando começa todo esse processo de globalização? A gente fala muito em globalização atualmente, parece que a globalização tem 20 anos, começou com a internet. Não. Isso daí vem bem antes. A globalização, ela começa, na verdade, com as grandes navegações. Quando os europeus pegavam aqueles navios à vela, saíam da Europa, iam descobrir, desbravar o mundo para a Ásia, para a África, aqui para a América. Enfim, aí começa essa integração, essa inter-relação. O que acontecia é que no processo de globalização, ele era mais lento. Por isso que hoje, uma prova é muito importante você ficar atento a isso, hoje a gente fala em intensificação do processo de globalização. E essa intensificação nos leva a outra questão. O porquê que hoje nós temos essa intensificação? Isso graças ao avanço dos meios de transporte e comunicação. Então, a velocidade dos meios de transporte facilitou muito isso. E os meios de comunicação nem se fala. Aí é que a gente tem um esquema na tela, né, que um cientista político, o David Harvey, ele difundiu esse esquema que mostra, né, o globo, né, cada vez menor. Mas, na verdade, o espaço real continua o mesmo. A Terra não está menor. 1 quilômetro é 1 quilômetro, 10 quilômetros são 10 quilômetros. Só que o que mudou? O tempo de deslocamento. Hoje você se desloca muito mais rápido do que há 200, 300, 500 anos atrás. Então, aí a gente vê esse processo de intensificação. Eu tenho um contato mais rápido com áreas mais distantes. E até instantâneo, né? Eu posso estar de um lado do mundo falando com uma pessoa do outro lado, pelo telefone, pela internet. O computador vai dar, né, uma complexidade maior a essa inter-relação. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema aqui, ó. Vocês estão vendo que, a partir do século XVI, olha só a velocidade, né, do deslocamento, como avança. No século XVI, as carruagens deslocavam 16 km por hora. E aí, ó, o mundo aparentemente vai diminuindo. Na verdade, não é que ele está diminuindo, é que hoje, no século XXI, os aviões passam de 2.000 km por hora. Então, a relação espaço-tempo mudou. Por isso que a gente tem essa figurinha. Essa figurinha é tradicional em prova, tá? Fiquem atentos a ela. E a questão que vai ser levantada é justamente por que aparentemente o globo diminui. Na verdade, porque o tempo de deslocamento ele está menor. Hoje, vários países do mundo têm esse meio de transporte. O Brasil, né, reza a lenda, vai ter um trem-bala logo também na região sudeste. Vamos ver se vai sair esse trem-bala. Os aviões como o Concorde, um avião tradicional que fazia a ponte aérea Europa-Nova York, enfim, o avião comercial mais rápido também do mundo. Os navios que hoje transportam cada vez mais mercadorias. Então, nesse slide você vê um navio de container, né, um navio cargueiro, que ele vai permitir uma inter-relação entre os produtos fabricados na China, consumidos aqui no Brasil, de uma velocidade muito maior, tá? Agora, além dessa questão do transporte, dos meios de comunicação, outro ponto da nova ordem que a gente pode observar é que nós temos um mundo hoje multipolar. Nessa imagem aqui,
fica bem nítido esse mundo multipolar. Até 1989, 90, 91, quando nós tivemos o período final da Guerra Fria, né? Vocês estudaram Guerra Fria na parte de história, enfim, aquele período que o mundo ficou dividido entre socialismo e capitalismo, o líder dos capitalistas dos Estados Unidos, o líder dos socialistas, a antiga União Soviética. Quando acaba esse período da Guerra Fria, esse mundo bipolar, emerge uma série de centros de poder e que esse mapa mundi resume bem. Hoje nós temos aí 3 grandes centros de poder e 3 grandes áreas de influência. Por exemplo, aqui na América, você vê nitidamente a área de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande líder dessa região. Aqui, ó, a África, tradicional quintal europeu, a Europa Ocidental, representada principalmente pela União Europeia, tá? E aqui na Ásia você tem dois centros de poder aí que disputam a zona de influência asiática, que é a China e o Japão. Então a China hoje com a sua economia crescente, o Japão com o seu processo de inovação tecnológica. Então você percebe, hoje o mundo tem vários atores importantes, não só Estados Unidos e União Soviética. Sem falar também que alguns países estão crescendo nesse cenário multipolar, como o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, tá? Que apesar de Brasil, Índia, Rússia estarem meio em zonas de influência de outras potências maiores, esses países estão emergindo. Tanto que surgiu um termo atual chamado de BRICS. O que são os BRICS? Os países em desenvolvimento com potencial de crescimento, potencial de virarem, né, grandes economias, e aí esses BRICS, né, que são os tijolos que vão sustentar o crescimento econômico mundial, é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, tá? Mas mesmo com essa emersão de potências novas, ainda a gente tem o velho e bom esquema da divisão internacional do trabalho. Aqui nesse desenho, aqui, né, nesse esquema, muito importante você, aluno, ficar atento a esse esquema, tá? Você tem a divisão internacional do trabalho atual. Antigamente, como funcionava? Os países ricos, que a gente chamava de metrópole, né, mandavam manufaturas, e os países pobres, que a gente chamava de colônia, mandavam produtos primários, tá? Hoje, nessa nova DIT, você não tem mais essa relação metrópole-colônia, mas você tem uma relação país desenvolvido, subdesenvolvido, país rico, país pobre. E aí cada um tem uma função dentro do cenário mundial atual, dentro dessa nova ordem atual. Os países desenvolvidos, na nova DIT, então olha aqui, ó, nessa nova DIT, nessa divisão atual, os países ricos, que são aqui chamados de países A, eles têm que função? Fornecer produtos industrializados de alta tecnologia, tá? Como, por exemplo, informática, sistemas de telecomunicação, aviões, né, supersônicos, aviões comerciais. Vou pegar um exemplo simples, os aviões que nós usamos aqui no Brasil, né? De onde vêm esses aviões? As duas grandes empresas produtoras de aviões comerciais, Airbus, francesa, e Boeing, americana. Então, só para vocês entenderem, é um produto industrializado de alta tecnologia, tá? Agora, outra coisa que esses países ricos fornecem para esses países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, dinheiro. Através do quê? De empréstimos, tá? Como está acontecendo aí nessa crise econômica mundial, percebam, Alemanha, França, potências mais sólidas economicamente, ajudando os irmãos pobres, os primos pobres do bloco europeu, como a Grécia, tá? Então eles fazem empréstimos, ou então investimentos. O que é um investimento produtivo, gente? É quando esse dinheiro que entra no país serve para produzir, construir uma indústria, construir um hospital, um comércio, enfim, né? Vai gerar produção, gerar emprego. Agora, o especulativo é um investimento que os países recebem, mas eles não gostam muito, porque é um dinheiro volátil, que ele entra e sai com facilidade. Tudo bem? Agora, além disso, né, tecnologia. A tecnologia, pessoal, que os países ricos mandam, eles cobram royalties. Eles recebem royalties por essa tecnologia. O que são royalties?
é quando você paga para usar a tecnologia desenvolvida por alguém. Por exemplo, a tecnologia que você pagou e foi desenvolvida por nós. Então, uma certa forma de royalties. Tudo bem? Em compensação, olha aqui, ó, os países pobres, que eu intitulo aqui de B, ou subdesenvolvidos, eles mandam para os países ricos o quê? Produtos primários. E o Brasil está nesse cenário aqui. A gente exporta ferro, a gente exporta soja, a gente exporta carne, tá? Ou então, produto industrializado, mas de baixo valor agregado. Então o Brasil, quando exporta soja, ele exporta soja ou o óleo de soja. O óleo de soja é um industrializado, mas de baixo valor agregado. O que vale mais? Um celular ou um óleo de soja? Você percebe? Os dois são industrializados, mas o celular tem mais valor agregado. E aí o celular que a gente usa aqui no Brasil vem da onde? De fora, dos países ricos. E o óleo de soja que os caras consomem lá fora vem do Brasil. Então, só para vocês terem uma noção de como funciona essa nova DIT, tá? Outra coisa, a gente paga juros quando pega dinheiro emprestado. Então, eles ganham dinheiro da gente pagando juros. Então, gente, fiquem atentos, importante, tá? Agora, nessa onda globalizante, né, as empresas, elas estão atuando no mundo inteiro. Essa foto aqui, eu acho que ela resume bem o que é globalização, né? Um McDonald's chinês, certo? Então você vê, né, a China, um país socialista, teoricamente aversa às questões capitalistas, com o McDonald's, que é o símbolo do capitalismo. Quando tem aquelas manifestações anti-globalização, anticapitalismo, né, os manifestantes, a primeira coisa que eles procuram é um McDonald's para quebrar, porque o McDonald's é o símbolo dessa globalização, dessa dominação capitalista. E aí a foto mostra bem isso, né? Outra prática comum nesse momento atual é isso que a gente está vendo aqui nessa imagem. A Brasil Foods, uma empresa, né, que surgiu após a junção de Sadia e Perdigão. E aí o que a maioria das pessoas não sabem, a Sadia continua com a sua marca lá, Sadia, o símbolo da Sadia, tal, o peruzinho, e a Perdigão também. Então tem produto no supermercado da Sadia e da Perdigão, mas no fundo é uma empresa só. Isso é muito comum atualmente. Essas grandes corporações, elas vão incorporando marcas. Só que elas mantêm as marcas. Então você tem aí um exemplo, uma Unilever, né, que é uma grande empresa, ninguém ouve falar de Unilever. Mas quando fala de Omo, todo mundo sabe quem é. Então o Omo é da Unilever. A Que Bom é da Unilever. Então para vocês terem uma noção aí. Então a globalização, ela vai criando esses atores, essas grandes corporações, essas grandes empresas. Certo, gente? E também esses países, essas empresas, elas precisam sobreviver nesse mundo concorrencial. Então uma coisa que elas vão fazendo cada vez mais, esses países vão se juntando em grupos para formar blocos econômicos. Aqui a gente tem um mapa mundi dos vários blocos mundiais. Alguns são mais importantes para a prova, enfim, né, para as questões envolvidas com o Brasil. Mercosul. Até recentemente estamos tendo uma crise no Mercosul por conta do Paraguai. União Europeia, tá? Então são blocos que eu queria destacar com vocês, que fiquem atentos. O NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá, tudo bem? E um bloco aqui na Ásia envolvendo principalmente o Japão e a China, tá certo? Então hoje é muito comum se falar em blocos econômicos. Mas o forte, o ícone dos blocos econômicos, quem é? A União Europeia. Então a União Europeia, moçada, é o forte dos blocos, é o modelo de bloco econômico. E aí aqui você tem, né, o mapinha com os vários países da União Europeia, a sequência de entrada, quando começa o mercado comum europeu em 1957, com o Tratado de Roma, e a evolução desse mercado comum europeu até a última modificação em 2007, com a entrada da Romênia e Bulgária. Esse bloco, que tem mais de 20 países, hoje está passando por um momento delicado perante essa economia mundial. Será que ele vai continuar assim? Será que alguns membros vão sair? Enfim, isso tudo é reflexo desse mundo globalizante, desse mundo concorrencial. Alguns conseguem acompanhar, outros não. Essas são as relações de poder que nós temos na atualidade. Pessoal, espero ter ajudado vocês e vejo numa próxima aula. Um abraço e até mais. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 97. Bom estudo e até a próxima aula!